basicamente você está dizendo que quer promover um atentado contra o Estado democrático de direito. Não, eu quero superar esse Estado demagógico de direita, que é o que passa para nós como Estado democrático de direito. Pô, cara, exatamente, você tá é o Estado demagógico com o Estado de como ele é hoje, democrático. Eu quero o Estado superior. Eu quero o Estado melhor. Eu quero o Estado proletário e revolucionário. O Estado superior? A reforma trabalhista que vocês devem ser absolutamente contra, prevejo eu e agora confirmo, ela trazia maior liberdade para o empregado negociar com o empregador, por exemplo. Precarização total. Não precisa nem argumentar isso. Não tem nem emprego, Precarização total. Direitos trabalhistas, eles sistematizam. Eu sou a favor da maioria deles, mas sou contra uma boa parcela, assim, que meio que limita a liberdade do trabalhador poder negociar. Só que a questão... Deixa eu só completar o raciocínio aqui. Essa questão... Não, vocês não deixam eu terminar o raciocínio. A questão é que vocês estão dizendo que não há essa liberdade toda, e eu estou apresentando que a reforma trabalhista trazia essa possibilidade de liberdade. Agora com aquilo ali vai atrapalhar o nosso áudio aqui. Mas basicamente é isso. Aí vocês são contra a reforma que traz essa maior liberdade de negociação. É isso. Não traz. Traz. Não traz. Vocês são a favor, o direito trabalhista, ele amarra, ele tem que ser isso, porque o Estado determinou em lei que tem que ser isso. A reforma trazia maior liberdade para as pessoas negociarem. Chegar perto, senão as leis trabalhistas foram feitas para criar um colchão social que permitisse a quem sustenta o país ter uma condição de vida digna. Com a livre negociação, o patrão chega lá, é o seguinte, entre 0 e o meu 100% de lucro aqui, você vai ficar com 1%. Então aceite isso ou vai ficar com meio. Posso falar algo mais? Logo depois eu não estou nem dizendo que é perfeito, só que há uma liberdade de negociação, isso é fato. Não é fato. Nenhuma vantagem. Não é fato, porque a negociação é a seguinte, você não quer, tem quem queira. Logo depois da reforma trabalhista, um posto de gasolina que fica do lado do meu trabalho, eu perguntei, ué, cadê as pessoas? Cadê fulano? Cadê ciclano? Ah, não, então. Despediu todo mundo e contratou por um salário, recontratou por um salário menor. É isso que é negociação. Tu vai querer por um salário menor? Não, então tem quem queira. É isso. Entendeu? É isso que é a maior negociação que tu quer? A gente não concorda com isso, não. Isso não é vantagem. Mas a nossa discussão aqui é sobre liberdade de negociar ou amarras do Estado por meio de direitos trabalhistas. Você, então, está sendo a favor de amarras de... Amarras do quê? Não há liberdade. Amarras do patrão para ele não ter Nós que ficar... defendemos outro tipo de Estado melhor do que esse. É o quê? Nós defendemos outro tipo de Estado melhor do que esse. O Estado capitalista vive de exploração, de opressão e de crimes contra a população mais pobre. Nunca vai mudar. Não há administração que dê certo, nem do social-democrata. Todo mundo se surpreendeu negativamente com a Suécia, e os países escandinavos sempre foram patamar assim, de social-democracia, né? Lá na Suécia, a galera fez a mesma política do Bolsonaro com relação à pandemia. Morreu uma porrada de gente e teve que mudar até o governo. Então não há esse tipo de coisa. Administrar o capitalismo é você administrar a miséria, a fome, e você vai deixar a população em alguma medida nessa situação. Então você tem que ter um Estado proletário. Um Estado proletário só é possível a partir de uma revolução socialista proletária. Então sem socialismo não tem solução. Cara, mas assim, pra gente tornar mais direta essa discussão toda, tipo, os países capitalistas, você querendo ou não, tem dado mais certo que os socialistas. A gente concorda nisso? O que é dar certo? Por exemplo, as pessoas viverem com liberdade e pelo menos o mínimo de dignidade. Não, uma pergunta pra ele. Dignidade não tem o mínimo e liberdade é só até onde vai o seu bolso, a sua conta bancária. Basta você viver no lugar. Um outro colega aí da internet mostrou a cidadã lá dos Estados Unidos, uma mulher de 60 anos que morreu num camburão porque sofreu um derrame na rua, pediu ajuda no hospital privado, não tinha condição de pagar porque lá não tem SUS, não tem plano de saúde. E aí ela foi colocada... Não defendendo que o sistema de lá seja o ideal, mas você acha que o SUS aqui tá muito melhor. Ela é a meca do As pessoas não morrem o tempo todo na maca lá no corredor do hospital, não. Os Estados Unidos está longe do perfeito, mas é melhor que os Estados Unidos. Então é necessário ter uma postura melhor assim, você não acha rapidinho, pode? É só pra gente finalizar o nosso diálogo aqui, rapidinho.
Mas você não acha que seria melhor, por exemplo, a gente ter uma maior capacidade de compra, porque o nosso dinheiro vale mais? A gente sabe que lá nos Estados Unidos é assim. O salário mínimo de lá não se compara com o daqui. A empregada doméstica tem um carro, vai trabalhar de carro, e seria mais viável para essas pessoas terem um plano de saúde, pagarem por ele. Aqui a gente paga indiretamente. Nem toda empregada doméstica nem toda, eu tô dizendo que há muito disso. Agora, isso é inegável. Você não acha que seria melhor a gente ter capacidade de comprar, por exemplo, de contratar um plano de saúde decente, do que ficar esperando pelo Estado prover uma saúde pública decente, sendo que não prover? A gente paga por meio de impostos, então a gente está pagando de qualquer jeito. Não seria melhor ter um plano de saúde para ter garantido que a gente vai ter uma saúde de qualidade? Já demonstraram que eles não garantem isso. Aqui, quando teve o período aí que... Pô, não é melhor do que o SUS? Bem melhor. Na época que o governo Lula estava surfando na onda das commodities e, portanto, tinha mais renda aqui no país, a galera optou por muitos planos de saúde para não ficar na fila do SUS. Os planos de saúde começaram a ficar igual o INSS. Você tem filas enormes, não consegue atendimento e tem um vários problemas, né? Tem gente que não consegue nem pagar plano de saúde. Então esse é um problema que você não vai incluir a todo mundo. Mas a gente consegue chegar no consenso que é muito melhor? Que é muito melhor do que o SUS? É para todos, porque se você não puder pagar um plano de saúde, você morrer, você não paga um plano de saúde, que nem a velhinha lá dos Estados Unidos, para mim é pior. Pra mim é muito pior, não tem liberdade nenhuma. Cara, mas seria muito bom se o Sistema Único de Saúde ele conseguisse prover qualidade, mas ele não consegue. E é desastroso porque pessoas morrem todo dia por isso. Como? Tipo, confiando nos nossos políticos para investirem lá? É por isso que precisa de um Estado proletário. Os próprios trabalhadores vão controlar, tem que controlar através de conselhos populares, o sistema de saúde, o sistema educacional. Todo o sistema no meio de uma revolução que vai matar muitos trabalhadores. Fazer isso. Meu amigo, não se prenda na questão de morte, porque hoje morre gente sem revolução todo dia, das piores maneiras possíveis. Morre gente no narcotráfico, morre gente de fome. Então, nesse sistema que você está defendendo hoje, que poderia ser melhorado caso houvesse uma radicalização da liberdade econômica, você só vai radicalizar as mortes. A mesma morte que você diz que quer evitar com revolução, você já garante hoje. Você está dizendo que o sistema que você está propondo como alternativa, ele só pode ser viável por meio de mortes. O sistema que eu estou propondo, óbvio que vai ter mortes na sociedade, mas ele não quer promover morte nenhuma. Ele não quer promover, ele quer promover liberdade para as pessoas. O problema é que a discussão é essa. É diferente. Não pode se igualar o número de mortes de um lado e o número de mortes de outro lado. O que se pode fazer é a discussão de qualidade. A qualidade, os próprios trabalhadores controlando as coisas é melhor ou é igual a deixar empresários que não se preocupam em nada a não ser ganhar dinheiro? Cara, sempre terá um líder, sempre terá uma cabeça, e o socialismo demonstra isso daí. São esses caras que vivem bem no final das contas e o pobre fica lascado ali. É bom que tenha liderança. Eu quero mais lideranças. Eu não quero uma burocracia. Eu não quero um empresariado. A liderança que a gente comentou da União Soviética, por exemplo. A gente até concordou em certo ponto que foi desastroso. Não, o desastre foi o governo stalinista. A revolução foi positiva, foi uma forma de libertação. Você nega que o Holodomor existiu ali, então? Milhares de... É um nome mal usado para uma série de processos que aconteceram em épocas diferentes. Milhões de pessoas não morreram por causa de fome. Aconteceu na época da Primeira Guerra Mundial, porque o exército alemão na Primeira Guerra invadiu lá as terras da Ucrânia justamente atrás de comida. Então pegava a comida e deixou a população ucraniana morrendo de fome. Isso também foi Holodomor. Não é culpa do governo da Rússia, do governo da então União Soviética, é culpa da Alemanha. Também te utilizou disso. O que eu quero dizer é o seguinte, para vocês, comunismo vai dar fome. Eu estou dizendo, tem fome no capitalismo. Tem aqui do lado, você sabe bem que a Venezuela é um desastre. Nem é comunismo lá, né? É um socialismo. Nem é socialismo lá, Pô, né? Então, se tem burguesia, meu amigo, tem privilégio. Se tem privilégio e tem burguesia, não é socialismo. Mas é porque é complicado no nível, assim, que tudo que a gente traz de exemplos do que já se tentou de comunismo, por exemplo, você que defende, as pessoas que defendem vão falar, mas isso não é o socialismo como deveria ser, não foi aplicado da forma correta. Não é nem mas o comunismo nunca nem aconteceu. É tipo, irmão, toda tentativa fracassou. A gente vai se apoiar em quê? Nos exemplos práticos, né? A gente tem exemplos práticos do capitalismo com seus inúmeros problemas, mas que na minha visão tem dado muito mais certo. E o socialismo que fracassa em toda tentativa. São muito abaixo dos problemas que os estados que fizeram revoluções socialistas aguentam. Eu já sou do tempo que a gente importava a vacina de meningite de Cuba. Cuba que era bloqueada. Agora precisamos romper o bloqueio para comprar vacina de meningite, porque no capitalismo fantástico
não se conseguia fazer uma vacina para meningite. Tem muitos relatos de cubanos que vêm para o Brasil mesmo. Sim. E que falam que é horrível. E relatos assim divulgados pela mídia de uma forma geral, em forma de reportagem mesmo, falando sobre a falta de liberdade lá. Como a internet, por exemplo, onde a gente está aqui tendo essa liberdade para ter essa discussão saudável, as pessoas não têm lá. Os opositores políticos são massacrados. Teve uma recente, você deve ter visto, manifestação lá onde as pessoas buscavam por liberdade. Governo, a gente clama por um mínimo de liberdade. E eles eram massacrados pela polícia, pelo Estado, E é cara. por isso que o socialismo só tem com democracia. Mas não é a social-democracia. Então você concorda comigo que não há democracia lá e tem sido um fracasso? O cubano que foge de Cuba, não foge de Cuba por causa do esporte, não foge de Cuba falando mal do sistema de saúde, não foge de Cuba falando mal do sistema de educação. Foge falando do básico, falando que é falta de liberdade. De comida e de questão política. Duas Isso questões aqui básicas, são liberdade coisas que você e comida. só consegue resolver se você fizer o socialismo conforme ele foi defendido. Marx, Engels, Lenin, Trotsky, nenhum Todos deles que defendiam tentaram nada fracassaram, do que cara. fizeram. Não, muito pelo contrário. Durante o governo revolucionário, a fase revolucionária da União Soviética, foi o momento que a população da União Soviética mais teve isso. E mais teve mortes. Teve morte por quê? Porque você teve uma contra-revolução com exércitos privilegiados tentando manter o privilégio dentro e 14 países atacando a União Soviética de fora. Cara, o complicado é que, por exemplo, nas correntes ideológicas buscou se enquadrar o socialismo, o comunismo dentro do sistema, assim, dentro da democracia, do que é saudável, da legalidade, por meio da social-democracia, como a gente falou aqui e tal. Mas essa ideia revolucionária, basicamente você está dizendo que quer promover um atentado contra o Estado democrático de direito. Não, eu quero superar esse Estado demagógico de direita, que é o que passa para nós como Estado democrático de direito. Pô, cara, exatamente, você tá é o querendo Estado acabar com o demagógico Estado de direita. como ele é hoje, democrático Eu quero um de Estado direito. superior. Eu quero um Estado melhor. Quem que eu quero um dita Estado proletário o que e revolucionário. É o Estado superior? Aquele onde a você não massa acha que é controla o próprio governo. Porque essa é a proposta do socialismo. Qualquer outra coisa diferente disso é fora de socialismo. O que seria massa, por exemplo? Essa é a classe questão. trabalhadora. Porque no final das contas, quem entra lá para comandar são os cabeças ali do movimento político. Como foi na União Soviética, como em Cuba, como lá na Venezuela. E a proposta que, inclusive, lugar, o próprio cara. Stalin teve que Não destruir... é o povo, o trabalhador mesmo, que tem acesso mas ao a proposta que o próprio Stalin teve que destruir para conseguir controlar a União Soviética eram os soviets. Os soviets eram parlamentos de operários, camponeses, soldados e marinheiros. Essa é a massa. Hoje tem muito mais gente, né? Hoje tem muito mais categoria. Essas categorias podem estar no poder. Nós defendemos isso. Não defendemos o stalinismo, que é o que vocês fazem, que é uma discussão por baixo. Quem dessa gente de fato acessou o poder ali? A gente tem exemplo mesmo ali lá da Ucrânia, do nosso desastre nuclear lá em Chernobyl. Tipo, cara, você viu a série que retratou isso? Sim. Ou você deve ter lido bastante sobre isso e tal. Tipo, são só os burocratas ali tentando calar a voz dos técnicos, dos trabalhadores mesmo, que estão dizendo ali: pô, chefe, vai dar merda isso aqui, vai dar merda, me escute, não vai dar merda. Isso é um programa da União Soviética para promoção do bem social. E tipo, deu aquele desastre. E o que eles poderiam ter feito e não fizeram? Tipo, pô, vamos corrigir o nosso erro aqui. O que a burocracia do Estado, só os cabeças brancas políticos lá fizeram? Não. Ó, entre a gente aqui, não vamos falar pra ninguém não, porque vai manchar o que é a nossa boa União Soviética, que acabou de destruir... Essa é a União Soviética assim, atomicamente o mundo, de forma geral. Essa é a União Soviética stalinizada. Numa União Soviética que os trabalhadores controlassem, jamais conseguiria acontecer isso. Compensação, temos aqui Three Mile Island, não controla, que é né? quando É teve aquele outro filme, tem. Síndrome da China, que eu acho que você não viu, mas procura. Ah, não. Que quando foi nos Estados Unidos, Three Mile Island, se não me engano, era no Texas, onde quase que o reator afundou e podia fazer aquele negócio do síndrome da China, que é chegar no centro da Terra e causar uma reação em cadeia e explodir o planeta. Mas isso aí foi no mundo capitalista. Nós somos contra o que aconteceu lá na União Soviética a partir do Stalin. Até a China mesmo é um próprio exemplo assim de um socialismo que seguia por meio do capitalismo. Não é socialismo. Agora, a China só pode assumir essa postura. É um socialismo na parte assim de ditadura. Olha como é que a Revolução Socialista é tão interessante, que ela permite a países que antes eram para ser igual ao Brasil, ia ser só um lugar de sacanagem das burguesias internacionais. A União Soviética foi a única que peitou os Estados Unidos nos anos do século XX. E China também fez uma revolução socialista, a única que peita os Estados Unidos no século XXI. Ou seja, a Revolução Socialista permite que você tenha condições melhores, mesmo quando ela é desvirtuada. Então é muito melhor apostar no socialismo
do que fazer essa manutenção do capitalismo, que a gente já sabe que não dá certo. Não dá certo porque, para mim, dar certo é atender a maioria da população. O capitalismo, como você mesmo já disse, é de minoria, privilegiada. Não, eu não disse isso. Em que momento eu disse isso? Eu disse, inclusive, que há distribuição de renda lá. Não há distribuição de renda. Claro que é. A ideia da renda mínima é da distribuição de direita, renda, que eu fico com 99 você fica com 1, não é distribuição de renda. Assim, pra quem não tem nada, alguma coisa é melhor do que nada. Não dá pra todo mundo, verdade. Por exemplo, a ideia manjada ali do socialista de iPhone e tal. É meio que a brincadeira. A brincadeira assim, porque, tipo, é pra sintetizar. Os trabalhadores fazem o iPhone e os trabalhadores têm direito ao iPhone. Mas é pra sintetizar o que é importante. Não tem como todo mundo ter, porque isso veio, por exemplo, não existiria um iPhone, por exemplo, num socialismo. Você acha que existiria? Inclusive, vocês poderiam saber. Televisão. Tipo, você acha que o Steve Jobs teria estímulo ali pra criar, pra se dar bem, pra promover muito retorno social por meio de uma disrupção tecnológica que foi o iPhone ali, que foi a Apple num regime socialista onde ele seria oprimido, por exemplo, pra empreender? Que é o mais correto de dizer. É possível não isso? precisaríamos ter nenhum Steve Jobs, nem nenhum cara da Microsoft. É tudo o Estado, vamos confiar no Estado, é isso? Não, vamos confiar na classe. O Estado, numa sociedade proletária, o Estado é dirigido pela classe trabalhadora. Tipo, você concorda comigo que o Steve Jobs fazia parte também da classe trabalhadora na época que ele começou, pelo menos? Já que você acha que ele depois se tornou um grande bilionário malvadão? Passou a ser um grande explorador e assediador. Como que no socialismo não ia acontecer a mesma coisa, então? A classe trabalhadora organizada... sobre tudo. Assim como nós estamos não teria um líder, por exemplo. Se alguém criasse, digamos, que eu acho impossível, um iPhone lá no socialismo, esse cara não ia querer o mérito. Sempre vão existir, não precisa ser privilegiado. Ele não ia querer o mérito por isso, não. Ele ia falar, não, você que vai produzir aqui o chip, por exemplo, que eu vou te dar as diretrizes tecnológicas de como faz, você vai ter tanto acesso ao capital do que eu fiz e ao próprio bem, como eu que criei. É essa a sua lógica, só pra eu entender? A nossa lógica ainda é melhor. Porque a proposta de socialismo não tem segredo comercial, não tem segredo industrial, o que é benéfico vai para toda a sociedade. Ninguém precisa ganhar mais. Pode dar um estímulo pro cara, tipo, você fez um negócio aí diferente? Legal, toma aqui um abono e pronto. Mas ninguém vai ganhar salário acima de ninguém. Ninguém vai se dar bem a partir dessas revoluções, dessas disrupções tecnológicas. Vai parar com isso. Claro, os benefícios tecnológicos, a inovação, ela vai ser socializada. Qual que é o exemplo que você tem para me dar de tentativas que já foram feitas em regime socialista nisso, em relação a alguma coisa tecnológica? Televisão só existe porque os primeiros estudos de televisão foram feitos na União Soviética. Os cientistas soviéticos foram feitos lá. Você tá de brincadeira. Não, é verdade, você pode procurar na história da televisão. O celular, não foi o capitalismo que promoveu tudo que é possível para se... Só de celular, telefonia celular, foram feitos na União Soviética, porque aquela distância gigantesca que tem na União Soviética, só fiação, botar poste, aí a gente tá começando a ficar de brincadeira, porque toda essa questão do computador, que depois deu num laptop, no celular, surgiu a partir do desenvolvimento tecnológico da Segunda Guerra Mundial, encabeçado pelos Estados Unidos. E eu não vou aqui ficar inventando papo de que tudo surgiu na União Soviética, não. Eu tô falando aqui só aquilo que surgiu. Tudo isso, toda essa base tecnológica para os desenvolvimentos assim bifurcados surgiram a partir desse capitalismo malvadão. Os primeiros estudos foram na União Soviética, por causa justamente do que? Eles tinham uma distância muito grande geográfica para superar, e aí só botar poste com fio não daria, não resolveria a demanda. Então esses estudos começaram nas universidades soviéticas. Depois foram apropriadas, sem avisar de qual era a fonte, né? Aquele trabalho mal feito de escola, sabe? Sim. Botaram em outros lugares que, óbvio, sim, tem uma velocidade muito grande no sistema capitalista, porque cada um fica competindo com o outro para ver quem faz. Não é positivo? Chegamos ao ponto do liberalismo econômico. Empreendedores competindo para tornar melhor aquele serviço para toda a sociedade. Eu fico pensando, olha que lindo. Seria a vacina da Covid se não tivesse tido Estado. Mas o Estado, ele é importante, a gente não quer acabar com o Estado. Eu não sou anarquista, é o seguinte, eu sou um liberal econômico que quer preservar o Estado, que você quer acabar com ele, por exemplo. A competição só acelera a velocidade, a competição não garante a distribuição, nem sempre qualidade. Outro dia tem o celular do cara que explodiu, enquanto ele estava carregando. Claro que você não vai ter assim nenhum celular que não exploda, algum vai explodir alguma vez. Cadê a qualidade do sistema capitalista? A gente não explodiu nenhuma Chernobyl, por exemplo. É porque não tem. Mas você sabia que no governo Bolsonaro, Angra 1 deu problema? Não, mas e aí, tipo, a gente vai utilizar o Bolsonaro como parâmetro?